Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz, criadora aqui da Morelo Handmade, e esse vai ser um vídeo especial de 10 mil inscritos aqui no canal, onde eu vou explicar para vocês como fazer os 5 pontos base no crochê. Normalmente nas minhas aulas e cursos eu falo para as alunas que elas já têm que ter a base e já entender mais ou menos como fazer os pontos no crochê, porque nas minhas aulas sou mais direto ao ponto, não fico explicando como fazer o ponto, eu só falo o ponto que eu estou fazendo. Só que como tá surgindo muitas pessoas novas aqui, tanto no canal no YouTube, lá no Instagram, no TikTok também, e principalmente pessoas que são iniciantes, ainda não entendem muito bem os pontos, como fazer e tudo mais. Então, aproveitando essa marca de 10 mil inscritos aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês explicando como fazer todos os pontos base no crochê. Assim vocês já conseguem se familiarizar um pouco mais com os pontos, já para começar a fazer as suas primeiras peças de crochê. Nesse vídeo eu vou fazer um glossário aqui com vocês, mostrando vários pontos do crochê, desde as correntinhas até o ponto alto duplo. Nesse vídeo eu não vou abordar os trabalhos circulares, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo para vocês como que você inicia as peças ali circulares com o anel mágico e como fazer os aumentos também. Então, se você quiser saber sobre trabalhos circulares, dá uma olhada aqui. Nesse vídeo eu vou focar nos pontos retos, para você fazer trabalhos que sejam quadrados ali ou retangulares. Eu vou usar aqui nesse exemplo um fio de poliéster de 5 milímetros com a agulha 4,5. Para começar os trabalhos retos, a gente precisa primeiro fazer uma argolinha para colocar a agulha dentro. E existe duas formas de fazer essa argolinha. Na primeira forma, você não vai usar agulha, vai ser com o dedo mesmo. Você vai pegar o fio, vai dar uma voltinha aqui nesses dois primeiros dedos e vai juntar aqui, ó, um fio no outro. Aí você solta, fez essa argola. Por dentro dessa argola, você vai pegar esse fio que tá indo lá pro novelo e vai passar por dentro dela, de baixo para cima. E segura ela aqui. Agora, você vai apertar esse nó que tá aqui, ó. Você vai puxando essa ponta do fio para apertar. Vai ficar uma argolona aqui. E aqui, ó, ficou preso, só que virou uma argolinha corrediça, ó. Ela ajusta o tamanho, então, você vai ajustar o tamanho até ficar próximo do tamanho da agulha. Você coloca a agulha, termina de ajustar o tamanho. Então, essa é a primeira forma de fazer essa argolinha. A segunda forma é com a própria agulha. Aqui, ó, no começo do fio, eu deixo um pedacinho de fio sobrando, que é pra gente dar acabamento depois. E eu seguro aqui, ó, dessa forma com os dedos, deixo um pedaço aqui de fio sobrando no meio. Eu coloco a agulha aqui nesse meio e vou dar uma volta com a agulha dessa forma, ó. Eu coloco a agulha do lado esquerdo e vou trazendo ela pro lado direito, pro meu lado. Viro e vai ficar essa argola aqui na agulha. Porém, você consegue ver que tá solta, né? Então, a gente precisa prender essa argola. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui com o dedo. Vou segurar ali, ó, onde tá a junção entre elas, esses dois fios. Vou pegar o fio lá do novelo com a própria agulha e vou passar por dentro dessa argola. Vou sair aqui e agora aqui, ó, é o nó onde a gente vai apertar. Eu vou puxar esse fiozinho que tá sobrando e apertou. Agora, ficou também, deu o mesmo efeito de ficar uma argola corrediça, então, eu vou ajustar o tamanho. Ajustado o tamanho, a gente vai começar a fazer as correntinhas. Sempre que eu falar argolinha, é quando a agulha tá passando por dentro do fio aqui, que forma uma argola. E agora, depois de fazer essa argolinha, a gente vai começar a fazer as correntinhas. Como que é as correntinhas? Você sempre vai ficar aqui com uma argolinha na agulha, vai puxar o fio passando entre ela, e aqui você já formou uma correntinha, que tá fora da agulha. E aqui se formou uma nova argolinha. Vou puxar o fio de novo e vou formar mais uma correntinha. Vou puxar o fio, passar por dentro da argolinha e vai formar mais uma correntinha. Correntinha é sempre que esse formato de corrente que vai se formando. E a gente vai ver ele em vários lugares, não só esse começo aqui. Ele tá presente em todos os pontos. E eu vou mostrando para vocês mais pra frente. Então, aqui, ó, nesse começo, você vai seguir fazendo correntinhas até formar 10 correntinhas. Aqui a gente já fez 4, eu vou fazer mais 6. Você pega o fio, passa por dentro. Então, eu finalizei aqui as 10 correntinhas. E as correntinhas, elas são formadas por duas alças. Vamos pegar essa daqui de exemplo. Essa daqui, ó, tem uma alcinha desse lado e uma alcinha desse outro lado.
as duas alças formam uma correntinha. Porém, às vezes, em alguns trabalhos que a gente está fazendo, eu vou falar para você, pega só na alça da frente da correntinha. Normalmente o trabalho fica assim, ó. Então, eu vou colocar a agulha só pegando essa alça da frente da correntinha. Eu vou colocar a agulha aqui, de baixo para cima, e vou pegar só essa alça aqui. Se eu falar para você, pega a alça de trás da correntinha, eu vou colocar a agulha de cima para baixo, para essa alça de trás da correntinha ficar em cima da agulha. Quando você estiver olhando algum gráfico, as correntinhas vão estar exemplificadas por essa argolinha aqui, tá bem? Agora, depois de você finalizar todas essas correntinhas aqui, que a gente fez no caso 10, a gente precisa começar a subir o trabalho. Se você continua fazendo correntinhas aqui, você vai ir até o infinito e além e nunca vai finalizar nada. Então, você precisa aprender a subir para começar a formar um retângulo, para depois começar a formar peças. Então, a gente vai começar a subir. Eu vou colocar a agulha aqui dentro dessa argolinha, a última aqui. Vou segurar aqui nessa 10ª correntinha. E a gente vai subir essa próxima fileira com ponto baixo, que é o próximo ponto depois das correntinhas. Então, o que eu vou fazer aqui para subir essa fileira de ponto baixo? Eu tô com essa argolinha na agulha, vou puxar o fio aqui, vou passar dentro dela. E eu vou virar essa correntinha aqui para cima. Então, aqui embaixo, ó, tem a 10ª correntinha, e aqui a gente já formou o primeiro ponto baixo, com uma argolinha em cima dela. Então, a correntinha que a gente fez a mais, depois da 10ª, virou o ponto baixo aqui, o primeiro. Agora, a gente vai fazer o segundo ponto baixo, a gente vai começar a andar a fileira aqui para o contrário. Para fazer esse segundo ponto baixo, você vai pegar a alcinha de trás da 9ª correntinha. Vou colocar a agulha aqui, ó, e pegar só a alcinha de trás. Vou puxar o fio do novelo para frente, vou dar uma altura, vai ficar com 2 argolinhas na agulha, você puxa o fio passando entre essas 2 argolinhas. Aqui a gente já formou 2 pontos baixos. No ponto seguinte, na 8ª correntinha, eu vou colocar a agulha pegando só a alcinha de trás da correntinha, vou puxar o fio para frente, vou dar uma altura, vai ficar com 2 argolas na agulha, vou fechar o ponto. Vou na correntinha seguinte, coloco a agulha pegando só a alcinha de trás, puxo o fio para frente, dou uma certa altura e fecho pelas 2 argolinhas. Assim, a gente vai formando os pontos baixos. Eles nada mais são do que um V que vai sendo formado com uma correntinha em cima dele. Mas você consegue perceber que os pontos baixos, eles têm esse V aqui, assim, e a correntinha deles fica antes dele. Então, por exemplo, aqui a gente fez um V, uma correntinha, um V, uma correntinha, um V, uma correntinha. Tem 4 V e 3 correntinhas. Tá vendo que aqui tá faltando uma? Se a gente continua fazendo dessa forma aqui, nesse começo, sem essa primeira correntinha aqui desse ponto, quando a gente voltar à segunda fileira, vai meio que ficar faltando uma correntinha aqui. Então, em vez de a gente continuar fazendo o trabalho com 10 pontos, a gente vai fazer com 9. E isso que faz com que os trabalhos comecem a entortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na 10ª correntinha e vou mostrar para vocês como que a gente sobe de verdade a forma mais correta de subir essa fileira aqui de ponto baixo. Então, desmanchei aqui os 4 pontos baixos que eu fiz e a gente vai fazer de novo. Tô aqui na 10ª correntinha, vou fazer mais uma correntinha que vai ser equivalente ao primeiro ponto baixo. Viro ele para cima. Ficou com essa argolinha na agulha aqui, certo? Antes de eu fazer o segundo ponto baixo, eu vou fazer mais uma correntinha. Então, aqui nesse primeiro, a gente vai fazer ponto baixo, uma fileira de ponto baixo, só que esse primeiro tem 2 correntinhas. Eu vou ir na 9ª correntinha, vou colocar a agulha pegando só a alcinha de trás, vou puxar o fio para frente e vou dar uma altura. Vou puxar o fio e vou passar entre as 2 argolinhas. Vou ir na outra correntinha, puxo o fio para frente, dou uma certa altura, fecho entre as 2 argolinhas. Vou no próximo ponto, puxo o fio para frente, fecho entre as 2 argolinhas. Agora, a gente vai conferir novamente. Então, aqui, ó, você vai ver, tem um Vzinho, uma correntinha, um V, uma correntinha, um V, uma correntinha.
o primeiro V que a gente fez tem uma correntinha em cima dele. Então, agora a gente continua fazendo e vai ficar certinho quando a gente for fazer a segunda fileira. Eu costumo marcar essa primeira correntinha aqui para eu não perder ela. Então, em cima desse primeiro ponto baixo, eu coloco um marcador nessa primeira correntinha para saber quando eu voltar na segunda fileira, que aqui é o último ponto. Esse detalhe aqui é só nessa primeira fileira de subida, nas outras não vai precisar, tá bem? Então, para continuar fazendo o ponto baixo, você coloca a agulha, puxa, dá altura, fica com 2 argolinhas na agulha e fecha. O ponto baixo, ele é representado nos gráficos por essa cruz aqui, tá bem? Então, você vai continuar fazendo esses pontos baixos até chegar aqui na primeira correntinha. Então, finalizei aqui todos os 10 pontos baixos e agora a gente vai começar a subir a segunda fileira. Para subir a segunda fileira, você vai continuar com essa argolinha aqui na agulha, vai virar o trabalho aqui pro avesso, o avesso vai ficar virado para você. E aí, ó, lembra que eu falei para vocês que todos os pontos ficam com correntinhas em cima deles, ó? Tá vendo como aqui, mesmo aqui o corpinho sendo de ponto baixo, mas aqui em cima tem as correntinhas e todos os pontos vão ter, tá? Então, a gente vai fazer a subida dessa fileira sempre fazendo os pontos nas correntinhas. Então, com essa argolinha aqui na agulha, eu vou vir com a agulha e vou colocar ela de frente para trás nessa primeira correntinha aqui, ó, de cima do ponto, e vou puxar o fio para frente. Vou dar uma certa altura e vou fechar esse primeiro ponto baixo. Lembra que eu comentei ali que só nesse primeiro aqui ponto que ia precisar fazer esse detalhe da correntinha a mais? Porque olha aqui, ó, como nesse primeiro ponto já tem a correntinha lateral dele aqui. Então, não precisa fazer aquela correntinha extra aqui em cima, tá bem? Para fazer o ponto baixo seguinte, vou colocar a agulha pegando as 2 alcinhas da correntinha seguinte, puxo o fio para frente, dou uma certa altura, ficou com 2 argolinhas na agulha, fecho o ponto. Próxima correntinha, passo a agulha pegando as 2 alcinhas, puxo o fio para frente, dou uma certa altura e fecho, passando pelas 2 argolinhas. E aí, você vai seguir fazendo isso até chegar aqui nesse marcador. Então, já fiz aqui os 9 pontos baixos e aqui a gente vai fazer o 10º. Vou tirar o marcador. E na última correntinha aqui do canto, vou colocar a agulha pegando nas 2 alcinhas, vou puxar o fio para frente e vou fechar o último ponto baixo. Se você quiser contar, tem que estar com 10 pontos baixos aqui, 10 vezinhos, e 10 correntinhas aqui na parte de cima. A gente vai fazer a subida da fileira da mesma forma que a gente fez aqui, eu vou virar, vai ficar com uma argolinha na agulha, vou colocar a agulha dentro dessa correntinha aqui de frente para trás, vou puxar o fio para frente, ficou com 2 argolinhas, vou fechar esse primeiro ponto. Então, aqui, ó, já tá formado um ponto baixo, digamos assim, com o Vzinho e a correntinha. Pro ponto meio alto, você vai fazer mais uma correntinha. E essa correntinha aqui, extra, vai ser a correntinha de cima do ponto meio alto. Então, aqui, nesse caso, você coloca um marcador nessa correntinha extra. Então, essa aqui é a correntinha de cima do ponto meio alto. Esse primeiro ponto aqui é só o ponto de subida. Agora sim, a gente vai fazer, propriamente dito, o ponto meio alto. Para fazer ele, você vai dar uma laçada na agulha, vai na próxima correntinha, puxa o fio para frente, você vai ficar com 3 argolinhas na agulha. Pega o fio e passa entre as 3. Assim, a gente fechou o segundo ponto meio alto dessa fileira. Vou fazer uma laçada, coloco na próxima correntinha, puxo o fio para frente, fiquei com 3 laçadas, fecho esse ponto meio alto. Laçada, correntinha, puxo o fio, 3 argolinhas, fecha passando entre as 3. Vai fazendo isso até a última correntinha. Prontinho. Então, finalizamos essa terceira fileira com ponto meio alto. Até agora, foram 2 fileiras de ponto baixo, uma fileira de ponto meio alto. O ponto meio alto é representado por esse T mais alongado aqui nos gráficos. Nessa próxima fileira, a gente já vai fazer o ponto alto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou virar a fileira aqui da mesma forma, você sempre vai virando quando chegar no último ponto. Vou colocar a agulha aqui na primeira correntinha de frente para trás,
vou puxar o fio pra frente, vou fechar aqui esse primeiro ponto. Aqui a gente fez um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto meio alto, fazendo mais uma correntinha. Para fazer o ponto alto, você vai fazer mais uma correntinha e nessa correntinha você vai colocar o marcador. Então, já fizemos aqui o primeiro ponto da fileira de ponto alto. Para fazer o ponto alto, você vai dar uma laçada na agulha, vai na correntinha da frente, vai colocar a agulha de frente para trás. Puxa o fio para frente e ficou com 3 laçadas na agulha, certo? Só que, no ponto alto, você vai fechar primeiro entre essas duas argolinhas, ó. Vou puxar o fio, vou passar entre essas duas primeiras argolinhas. Ficou com 2 argolinhas aqui de novo, eu vou passar o fio novamente. Pronto, assim você consegue ver que o ponto tá ficando cada vez mais alto, certo? Então, para fazer de novo, mais um ponto alto, você dá uma laçada na agulha, coloca a agulha aqui na correntinha, puxa o fio para frente. Ficou com 3 argolinhas, eu vou fechar primeiro entre essas duas primeiras e depois entre as duas últimas, até ficar só com uma argolinha na agulha. Laçada, correntinha, puxa o fio para frente, passa entre as duas primeiras argolinhas, duas últimas argolinhas, até ficar com uma argolinha na agulha. Laçada, correntinha, puxa, fecha as 2 argolinhas, mais 2 argolinhas. Vai fazendo isso até o próximo marcador. Terminei a fileira de ponto alto, e nos gráficos o ponto alto é representado por esse T mais alongado com um risco no meio. Nessa próxima fileira, a gente vai fazer uma fileira com ponto alto duplo. Eu vou virar o trabalho, vou colocar a agulha aqui na primeira correntinha de frente para trás, vou puxar o fio para frente. Vou fechar entre essas 2 argolinhas, formando um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha fazendo um ponto meio alto, mais uma correntinha fazendo um ponto alto, mais uma correntinha para fazer o ponto alto duplo. Nessa última correntinha, eu vou colocar o marcador. Para fazer o ponto alto duplo, você vai dar 2 laçadas na agulha. Vou dar uma, mais uma. Depois, eu vou ir lá na correntinha, na próxima correntinha, vou colocar a agulha, vou puxar o fio para frente, vou dar a altura, vou fechar primeiro entre essas 2 argolinhas. Saiu, ficou 3. Eu vou fechar novamente entre essas 2 primeiras argolinhas. Ficou 2. Agora sim, eu fecho entre essas 2 últimas, até ficar só com uma argolinha na agulha. Esse daqui é o ponto alto duplo. Você dá 2 laçadas na agulha antes de fazer o ponto. Então, vamos novamente. Uma laçada, 2 laçadas, vou na próxima correntinha, puxo o fio para frente, fecho entre as 2 primeiras argolinhas, saio, ficou 3. Fecho entre as próximas 2 argolinhas, ficou 2, finalizo o ponto, até ficar com uma argolinha na agulha. Uma laçada, 2 laçadas, correntinha, puxo o fio para frente, fecha entre as 2 primeiras argolinhas, fecha mais 2 argolinhas, fecha entre as 2 últimas argolinhas. Vai fazendo esse ponto até o marcador. O ponto alto duplo nos gráficos é representado por esse T alongado com 2 risquinhos no meio dele. Então, eu mostrei aqui para vocês como fazer as correntinhas, ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto e ponto alto duplo. Todos os trabalhos de crochê partem desses pontos base. Esses são os pontos base do crochê. Tudo que a gente for fazer vai partir de algum ponto desse. O que vai começar a surgir é os pontos estilizados. Eles são ainda feitos com esses pontos base, só que eles têm uma forma de pegada diferente. Então, eu vou mostrar alguns aqui para vocês, só de exemplo. Então, eu vou subir uma próxima fileira, vou virar, vou colocar a agulha aqui na primeira correntinha, vou puxar o fio para frente, vou dar uma altura e vou formar o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer essa fileira aqui com ponto baixo, tá? O que que você vai fazer? Nesse caso aqui, ó, no próximo ponto baixo, você vai colocar a agulha pegando só a alcinha de trás da correntinha. Vai puxar o fio, vai trazer pra frente e vai fechar esse ponto baixo.
No próximo ponto baixo, você vai pegar a correntinha normal, as duas alcinhas. Puxa, traz pra frente e fecha o terceiro ponto baixo. No seguinte, você vai colocar a agulha pegando só a alcinha de trás da correntinha. Puxa pra frente, fecha as duas argolinhas. Você consegue perceber, ó, que vai ficando esse ponto mais pra frente e esse ponto mais pra trás. E isso vai dando uma estilizada nos pontos. Eu vou mostrar pra vocês aqui o efeito desse estilo de ponto aqui, como que vai ficar em uma peça. Então, já finalizei essa primeira fileira aqui com um ponto fantasia que é super fácil de fazer, que vocês já podem aplicar em alguma peça de vocês aí, e que já dá um efeito super bacana. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de efeito que você pode dar nas suas peças para ficar com aquele aspecto de redinha, sabe? Ele fica bem vazado. Eu vou subir aqui, ó, vou virar o trabalho, vou colocar a agulha na primeira correntinha, vou puxar o fio para frente. Vou fechar o primeiro ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha para fazer um ponto meio alto, vou fazer mais uma correntinha para fazer ponto alto. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma fileira de ponto alto, tá? Eu vou fazer uma laçada na agulha, vou colocar na próxima correntinha, vou puxar o fio para frente, vou fechar entre as duas argolinhas, vou fechar entre mais duas. Lembrando aqui que essa última correntinha é onde a gente vai fazer o fechamento quando voltar a próxima fileira. Se você quiser sempre marcar, vai marcando, tá? Agora, a gente vai deixar meio vazado aqui no meio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. É onde vai ser o espaço. Aqui embaixo, nas correntinhas, eu vou pular duas. Então, eu vou pular essa e essa. O próximo ponto, eu vou fazer nessa terceira. Aí, eu vou dar laçada na agulha, vou colocar a agulha nessa correntinha e vou puxar. Vou fechar passando entre as duas argolas, finalizo entre as duas últimas argolas. Ficou um espaço aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto alto logo do lado desse daqui que a gente já fez. Vou fazer esse, vou puxar, vou fazer o fechamento nas duas argolas, mais duas argolas. Então, aqui a gente já fez um espaço e ficou com dois pontos altos aqui. Então, vai sempre ficando assim, harmônico essa abertura aqui. Fica dois pontos altos, dois espaços aqui abertos, mais dois pontos altos. Vou fazer mais dois aqui, ó. Uma correntinha, mais uma correntinha. Vou pular duas correntinhas aqui e na terceira eu vou fazer o ponto alto seguinte. Ficou mais um espaço. Nessa última correntinha, eu faço o último ponto alto. Então, já ficou um ponto fantasia bem legal para vocês testarem também em uma peça por aí. Então, nesse vídeo eu expliquei para vocês como fazer os 5 pontos base no crochê e 2 pontos fantasia super fáceis aí para vocês começarem a se aventurar. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido aqui toda a lógica de construção de uma peça de crochê assim no formato quadrado. E se você fizer alguma peça a partir desse vídeo, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver novas pessoas começando a se aventurar e aprendendo essa nova técnica. Então, como eu disse, todo o trabalho de crochê parte de algum desses pontos. Pode ser todos, pode ser um ou outro, pode ser dois misturados, pode ser uma pegada diferente que vai transformar em um ponto fantasia. Então, vocês entendendo esses 5 pontos base, vai conseguir já fazer qualquer peça. E se você quiser se aventurar ainda mais e agora com os trabalhos circulares, em breve eu vou lançar o curso da Bolsa Flora. Nessa bolsa aqui, com esse padrão de flor, a gente vai utilizar todos esses pontos que eu expliquei para você aqui, só que num formato circular. A gente vai subindo a peça num formato circular. Só que para formar esse padrão, a gente precisa entender e vai utilizar todos esses pontos que eu expliquei para você, desde as correntinhas até o ponto alto duplo. Então, se você quiser aprender a fazer essa bolsa aqui e já se aventurar um pouco mais aí no universo do crochê e das bolsas, clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí como fazer os seus primeiros pontos no crochê. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo e também me segue lá no Instagram para não perder todas as dicas que eu posto por lá, tá bem? Beijão e até mais!